E aí, pessoal, bem-vindos a mais um The Morning Show, o novo quadro aqui do Esculpindo Vidas. Eu sou o Kaique Moura. Eu sou o Ulisses Moreira. E hoje a gente tem uma surpresa aí para vocês. Fala aí, Ulisses. Então, nós temos um convidado hoje, o Rafael Sanzio. Mora lá na Espanha. Pode colocar ele aí já, a imagem dele aí. Mora na Espanha. Tá aí ele aí, um imigrante como a gente, né? Ele estava contando um pouco a história dele aqui. Ele é do Amazonas, né? Um pai português, então tinha dupla cidadania. E aí aterrissou na Inglaterra, quando fazia parte da União Europeia, né? E hoje está na Espanha. Então a gente quer conversar um pouquinho aí com o Rafael, para ele contar um pouquinho da história dele, né? E aí a gente caminhando, perguntando como que é a vida de um imigrante lá hoje na Europa e a gente poder comparar. Joia, Rafael, tudo bom aí? Tô ótimo, tudo tranquilo. Aqui ainda é verão, né? Aí, vocês estão no norte aí dos Estados Unidos, está um pouco mais frio já, né? Aqui ainda é verão aqui. Ainda é verão aqui, mas já está começando porque aqui é engraçado o clima, né? No verãozão mesmo, no meio do verão, já começa o dia, ou melhor, na primavera, final da primavera, começo do verão, começa amanhã, friazinha e o dia esquenta, né? E aí à noite volta a esfriar. Vem o verãozão, fica aí, já amanhece de manhã quente, passa o dia todo quente e à noite fica quente. Vai chegando no final do verão para o outono, aí começa, volta, amanhã fica fresquinha, o dia esquenta e a noite frio, Então e a gente está agora no final do verão para começo de outono, então nessa período de transição aí. Não, aqui, cara, juro pra ti, aqui faz 55 graus na cabeça no verão. Em julho, nossa, é o pior mês. Assim, mas aqui eu moro em Córdoba, né? Ela foi a sede do califato. Ela começou em... Assim, tem toda uma história dos árabes aqui, mas eles vieram para cá em 711 e já naquela época já tinha documentos, tanto dos árabes, dos romanos, depois também os judeus, os católicos estavam aqui, já diziam que era quente demais, cara. E só para refutar aquela ideia de mudanças climáticas. Não, sempre foi quente aqui mesmo, cara. Mato, cara. Aqui. Legal. E você, então, está na Espanha hoje, não é verdade? Em Córdoba, é isso? Sim. E tem quanto tempo que você está na Espanha hoje? Olha, eu vim bem no comecinho da pandemia para a Espanha. Eu não sei se foi bom ou foi mal, porque aqui o lockdown foi bem pesado, mas no Reino Unido não era tão pesado. E eu sofri bastante aqui com tudo aquilo que estava acontecendo, né? E agora eu fiz 3 anos, ou não, 4 anos já. Eu já fiz 4 anos aqui. Eu vim no finalzinho de 2019. E, bom, cara, aqui tem seus prós e contras. Aqui, o fato de não ser na cidade que eu moro, eu quis morar numa cidade mais pequena, justamente para sair dos centros urbanos, porque quando vem alguma coisa assim que acontece, e todo aquele movimento ideológico dentro dos centros urbanos, aí eu vim para cá justamente para isso. Mas também tem os contras, porque como não é uma cidade tão cosmopolita, eu sofro demais, porque eles são muito fechados, assim. Mas Deus mandou aí o pessoal e agora eu tenho uns amigos. Legal, legal. Que bom. E... pode falar. Eu ia perguntar o seguinte, você comentou que chegou primeiro na Inglaterra, né? Sim. Em Londres, né? E o que aconteceu, tipo assim, por que você decidiu fazer essa alteração, saindo de lá e indo para a Espanha? Assim, a Inglaterra, lá é muito bom, bom se você quer crescer como pessoa. O meu desenvolvimento intelectual, assim, mais filosófico, intelectual, ele se deu muito na Inglaterra, porque no Brasil, o meu objetivo quando eu morava no Brasil era terminar a faculdade e viajar, porque eu não sou de uma família rica que me proporcione aquilo e eu nunca tive paciência para esperar uma bolsa do Ciências Sem Fronteiras, por exemplo. E aí eu tinha um objetivo que era terminar os estudos, juntar dinheiro e sair e vir embora, porque a minha intenção era ter um valor intelectual. E eu só consegui realmente isso, justamente pela polarização da América Latina, eu consegui em Londres, porque daí em Londres, como eu comecei a falar inglês melhor, ler inglês, eu tive acesso a outros autores que eu tinha curiosidade, mas a maioria dos livros, de tudo, estava tudo em inglês, e eu não lia inglês direito, não entendia.
E aí Londres foi muito importante para mim. Quando eu vim para a Espanha, eu já vim com uma bagagem de quase 8 anos muito bem, assim, em ascensão. Claro que todo dia a gente tem uma ascensão, mas é porque na Inglaterra você trabalha muito, é muito frio. Não, não é que é muito frio, é muito escuro. Não tem assim uma vida muito saudável, como aqui na Espanha, por exemplo. Eu moro entre Serra Nevada, onde eu posso fazer snowboard, ou Málaga, que eu posso ir jogar vôlei de praia. Eu gosto muito de esporte, assim, eu sou muitos extremos, eu gosto muito de estudar e também gosto muito de fazer esporte. E é por isso que eu vim para a Espanha. Quando eu vim para a Espanha a primeira vez, sabe, todo aquele sol brilhando, quando eu voltei para Londres, eu fiquei triste com o clima de lá. Cara, não, eu vou dar um jeito de vir para a Espanha, e foi o que eu planejei, e eu estou até aqui até hoje. E hoje, assim, pela sua experiência, vamos dizer que tem uma pessoa lá no Brasil hoje que está querendo mudar para a Europa, né? E aí ela está em dúvida, poxa, eu vou para a Inglaterra ou eu vou para a Espanha? O que você diria para essa pessoa hoje, em termos de qualidade de vida, de oportunidade, né, até mesmo de facilidade para trabalhar quando você, de repente, não tem dupla cidadania? Qual que é a sua perspectiva, sua visão em relação a isso? Esse é o principal ponto, assim, que eu sempre enfatizo, assim. Aqui a qualidade de vida na Espanha é muito superior à do Reino Unido, só que você ganha menos dinheiro se você não é comum. Por exemplo, eu e vocês, eu trabalho online e eu recebo dinheiro, por exemplo, dos Estados Unidos, da Inglaterra, assim, porque a gente é freelancer. Se você vem para um centro pequeno, por exemplo, como o sul da Espanha, que não é tão desenvolvido quanto Madrid, Barcelona ou o norte, que é mais industrial, você vai sofrer, porque não tem emprego. Esse mas só as oportunidades são muito menores, mas a qualidade de vida é maior, e hoje é muito fácil de se trabalhar remoto. E você tem que ter documento para isso. Eu sempre recomendo, não venha para cá ilegal, principalmente para o Reino Unido, porque lá não é igual aos Estados Unidos, né? Estados Unidos é gigante. Lá eles pegam na entrada do metrô. Lá eles é bem restrito. Quando eu cheguei lá, não era assim. Não era assim. Cara, tinha gente que trabalhava ilegal lá como em escritórios, sabe? Hoje é impossível isso. É impossível. Realmente, eu vejo pessoas que ainda continuam ilegais lá, que sofrem demais, né? Mas não querem voltar para o Brasil. Só que... Você acha que tem uma perseguição assim, mais forte em cima dos ilegais? A questão você sabe como funciona. Eu não estou difamando, você sabe como é brasileiro, você conhece como as coisas funcionam. Olha, um dos meus... É impossível não criticar, cara, desculpa. Eu tive problemas com brasileiros quando eu cheguei lá em 2 semanas. Em 2 semanas eu tive problema com brasileiros. É uma história gigantesca, mas depois que esse problema passou, eu disse, eu não fico perto de brasileiro. Por isso que eu aprendi a falar inglês muito rápido, porque eu mudei para o outro lado de Londres, onde não tinha brasileiros, e assim, conforme o meu inglês se expandia, as oportunidades apareciam. E eu sempre tive grandes oportunidades lá, sempre. E eu não tinha ninguém, assim, não tinha parente, não tinha amigos, não tinha padrinho, era justamente me virando. Só que a oportunidade é que eu tinha um documento. Se você não tem documento, você fica muito vulnerável, tanto para os exploradores, porque isso tem muito lá, quanto pela imigração, porque é muito pesado as coisas que acontecem lá, muito, muito. E tem algum país que você considera aí que abraça mais os imigrantes? Ou todos os países aí da Europa você acha que tem a mesma pegada em relação à imigração ilegal? Olha, existe épocas, né, estágios, né? Quando eu cheguei na Europa, era muito mais receptível para os ilegais. Não vamos dizer ilegais, pessoas que não têm o direito, não têm a documentação para trabalhar, porque quer queira ou quer não, sempre vai ter trabalho para essas pessoas. Porque é assim, o povo não quer trabalhar aqui, o espanhol não quer trabalhar, quer viver de assistencialismo, e na Inglaterra do mesmo jeito. Mas
hoje é um pouco menos receptível justamente por essas políticas de imigração, porque está tendo uma imigração, aí a gente já entra dentro da geopolítica, está tendo uma imigração massiva com cunho político, tanto da África quanto do Oriente Médio, especificamente Arábia Saudita, essas coisas, mas para os brasileiros, uma porta de entrada ainda é Portugal. Eu vejo muitos brasileiros que reclamam: Portugal paga pouco, Portugal tem discriminação, isso tem em todo lugar. Mas só que lá é um passo para o resto, porque lá, quando você entra, não sei nem se é correto dizer isso, lá quando você entra, você recebe uma documentação, uma residência. Agora está muito mais fácil para quem vai para Portugal brasileiro. E, consequentemente, essa documentação te legaliza para trabalhar nos outros países. Itália, Espanha. Itália é bom também. Espanha eu não recomendo porque não tem trabalho aqui para imigrante. E outros países, mas eu sempre repito, o brasileiro que tem a cabeça no lugar, que quer crescer, que quer trabalhar, aqui existe oportunidade para isso. O brasileiro é muito criativo, é investidor, encontra caminhos, eu não estou falando de jeitinho brasileiro, encontra caminhos para investir, tudo na legalidade dentro da lei, ele vai longe. Eu conheço inúmeras pessoas assim aqui, inúmeras. E eu pretendo ser um como eles. Bacana, bacana demais. E uma outra questão importante que todo mundo fala é preconceito. Você acredita que tem muito preconceito? Eu não estou nem falando sobre ilegais, não. Estou falando de raça mesmo, com os brasileiros. Eu já ouvi muito que Portugal tem um preconceito grande, Itália, outros países. Eu queria saber da sua experiência. Olha, eu nunca tive problemas quanto a isso. Muito pelo contrário, eu sempre tive privilégios pelo fato de ser brasileiro, por exemplo. Quando eu sempre trabalhei no campo como escrevendo. Eu trabalhei numa empresa muito grande, que eu comecei lá como escritor, como vendedor, porque eu trabalhava num café, aí o meu chefe me encontrou e disse que eu tinha muita desenvoltura para vender, e aí eu comecei a trabalhar nessa empresa como vendedor. Mas ele me contratou pelo simples fato de eu ser brasileiro. Por exemplo, os principais clientes eram numa loja muito grande lá, por exemplo, Harrods Selfridge, é uma loja gigantesca e só dá os ricaços, assim, do Oriente Médio, essas coisas. E assim, brasileiro é assim, ele, como vai sua esposa? E aquela outra sua esposa? Tudo bem, sabe? Sempre conversando. Aí os caras se abrem, assim, porque os árabes, eles são um pouco diferentes dos ingleses. Aí eles por exemplo, eles vinham especificamente comprar comigo, porque eu conversava e trazia um presente, não podia aceitar às vezes, aí davam gorjetas, essas coisas, mas pelo fato de eu ser brasileiro, porque o meu amigo que era espanhol, o outro que era italiano, o outro que era inglês, eles não tinham essa desenvoltura que um brasileiro, não sou eu em especial, mas que um brasileiro tem. Tanto que quando eu trabalhava lá, aí eu fui galgando espaços, e aí eu consegui um trabalho para um amigo brasileiro que estava trabalhando no restaurante. Assim, eu conhecia ele assim de vista, e aí eu fui almoçar no restaurante, e ele estava com a cara de cansado, não aguento mais trabalhar nesse restaurante e tal. Falei, olha, eu tenho uma vaga lá, eu vou tentar te encaixar lá. Se eu conseguir, você vai ganhar a vida lá, que você tem desenvoltura. Hoje ele é business manager lá. Sabe? Ele sempre agradece, nossa, o Rafael, porque o povo sempre fala, brasileiro é muito parceiro. Não, tem gente que é assim, mas tem gente brasileiro que pega a oportunidade, cresce e vai embora. Uma coisa também que eu acho que é importante a gente falar aqui é sobre subemprego, né? Comparando com os Estados Unidos, né? Porque nos Estados Unidos existe uma certa fama, que não é de toda verdade, né? Mas que os brasileiros imigrantes chegam aqui, a oportunidade que tem é o subemprego. Isso não é verdade, as pessoas conseguem sim, igual você disse, ser criativo, empreender, se destacar. Eu já vi muitas pessoas aí, muitas vezes indocumentados, abrir suas empresas e ter sucesso, ou conseguir oportunidades de trabalho, tipo, fantásticas, entendeu? Então, não é de tudo verdade. Mas sim, é a maioria do que a gente vê. Chega aqui no grande montante, você vê brasileiro em subemprego. E aí, quais são as profissões mais comuns dos brasileiros? É subemprego também? Ou você acha que aí o imigrante consegue mesclar e ter oportunidades melhores? Olha, a gente tem que saber dividir, né? Tem o imigrante que ele, por exemplo, no Brasil ele não tem nada, isso não é nada, porque eu também não tinha nada no Brasil, eu só tinha a minha formação,
e não tinha nada, e ele vem com o objetivo de crescer. Bom, eu vou crescer, vou me introduzir na cultura, vou aprender, vou, sabe, melhorar o idioma, essas coisas. E tem um brasileiro que tem um único objetivo de ganhar dinheiro e enviar para o Brasil. E aí, ele, como o dinheiro é muito fácil comparado ao Brasil, por exemplo, quando eu cheguei na Inglaterra, o meu primeiro emprego foi lavando prato, que eu não aguentei nem uma semana, de tão pesado que era. E aí eu consegui um emprego limpando, que era o escritório daquele Steve Coogan. O nome da produtora é Baby Call. Cara, eles me ensinaram a falar inglês, sabe? Porque eles viam que eu tinha interesse. Eu estava lá, eu limpava lá. Eu limpava 2 horas de manhã e 2 horas da noite. E nisso eu pagava o quarto que eu morava, que eu não podia alugar uma casa, quarto, o college que eu estudava, depois eu consegui o meu college que eu não pagava, pelo fato de ser europeu, e comprava roupa e viajava, com supostamente um subemprego. Mas, conforme eu fui galgando, aprendendo inglês, a minha formação, eu fui melhorando de empregos, e eu consegui empregos muito bons. Mas eu estava disposto a isso. Eu não, o Rafael é formado, tem faculdade, trabalhou em empresas grandes. Eu sabia que eu ia começar de baixo, né? E por isso eu tive essa oportunidade. Mas tem muita gente que vai pelo simples fato de ter dinheiro e mandar para o Brasil. E é muito fácil ganhar dinheiro, muito. Vamos supor, a pessoa limpa uma casa lá em 1 hora. Ela, na época que eu vi, logo que eu cheguei lá, os caras cobravam 25 libras a hora. Aí você imagina, vários clientes, aí a pessoa saía cheia do dinheiro. O máximo que eu ganhei lá em Londres, a hora, trabalhando para essa empresa grande que eu trabalhava, foi 16 libras a hora. Uma pessoa limpando uma casa uma vez por 1 hora, ela ganhava 25 libras. Imagina, ganhava 10 libras a mais a hora que eu. Mas eu falei, não, tá, o que eu ganho, minha vida, eu não quero me matar de trabalhar essas coisas, vai ser esse valor e pronto. E eu poderia ganhar mais se eu tivesse permanecido lá na empresa, eu mudava de empresa conforme eu aplicava para outros trabalhos, e assim. Não sei se eu respondi a tua... Não, sim. E você aí na Inglaterra, Espanha, ou até mesmo no geral na Europa, você percebe, por exemplo, um brasileiro que chegou aí, eu tenho uma história assim, que chegou e começou a trabalhar e de repente ele empreendeu, abriu um restaurante ou abriu uma empresa de construção e aí dali ele ficou assim bem de vida, né? Pode ser assim. Nossa, conheço muita gente assim. Eu acho que a maioria das pessoas que eu conheço são assim. Tem um caso de ele é marido de uma amiga amiga de online, porque ela me apoia muito do meu livro. Eu conheci eles na igreja lá. Quem migra, quem é cristão, vamos na igreja que eu vou procurar trabalho, alguém que me indique. É sempre assim, né? E ele trabalhava numa empresa e era muito pesado. Ele sofreu um acidente assim que ele ficou com as costas bem debilitadas. E dentro disso, ele criou uma empresa que faz piso de madeira, móveis para... Cara, o trabalho dele é excelente. E ele começou essa empresa dele na época que eu cheguei lá. Hoje, a empresa dele é renomada. Os maiores clientes, só clientes assim, desde a coroa britânica até uma pessoa comum. Não tem só ele, tem várias pessoas que abriram restaurante, sabe? Sabe, abrir uma loja de coxinha e as pessoas gostam, qualquer imigrante, porque Londres é uma cidade cosmopolita, aqui em Málaga também, qualquer pessoa que abre. O problema da Espanha é que se paga muito imposto para o governo, 50%, diferente de Londres, que ele te dá uma isenção de alguns anos, mas aqui não, já começa pagando, né? Sempre tem essa essa diferença tributária, né? Mas a maioria das pessoas que eu me junto com pessoas realmente que têm um norte na vida, mas sempre tem aquelas histórias que vocês, como imigrantes, sabem muito bem como funciona aí, né? Como é o custo de vida aí? Aqui na Espanha, a comida é muito mais barata que na Inglaterra, até pelo fato, por exemplo, eu moro ao redor do campo. Tem muito aqui, a Andalucia, onde eu moro, o sul da Espanha, ele tem muito campo, assim.
E aí tudo vem do campo e como é muito mais barato, muito mais fresco, a qualidade de vida é muito maior. E como é barato, se ganha muito menos. Nossa, eu tinha um conhecido do vôlei que recebia 600 euros por mês. Eu falei, cara, é muito pouco. É muito pouco. Mas como ele é daqui, ele não tem aluguel, ele tem, sabe? Não precisa muito. Eles são acomodados, assim. Até não é um defeito, é o estilo de vida que eles levam. É diferente do meu, que o meu é mais... eu invisto, eu estou sempre buscando formas de ganhar dinheiro, assim, para ter uma comodidade. Não uma comodidade, porque é muito fácil de viver cômodo aqui, mas de investimento mesmo, para não ficar parado. Já na Inglaterra, a qualidade de vida é muito maior, é muito mais cara, mas você ganha muito mais. Você ganha o triplo do que se ganha aqui, sabe? Mas a qualidade de vida é péssima, porque os produtos vêm tudo de fora. Lá não se produz nada, a Inglaterra não produz nada. A comida é ruim, é tudo enlatado, tudo, sabe? Tem sempre a cultura do inglês, é só comer comida enlatada e fish and chips, que é o peixe empanado e batata frita dessas de sacola. Mas e aluguel, essa parte assim, mais para a pessoa que vai chegar aí, vai começar a trabalhar e tem que se preocupar em sobreviver e tal? Olha, na Espanha, não só na Espanha, a Península Ibérica inteira. Se você for para Portugal, antigamente você alugava uma casa por 200 euros. Uma casa grande. Quando eu cheguei aqui, eu não tinha casa, assim, porque eu não tinha uma renda aqui, essas coisas. Eu aluguei uma casa de 3 quartos, com 2 banheiros, grande, eu pagava 300 euros. Mas agora isso é impossível, porque esse trabalho remoto, muitas pessoas estão vindo viver em cidades mais aconchegantes, mais qualidade de vida. E os caras fazem aquela especulação imobiliária. Eu estava até discutindo antes de ontem com um amigo russo meu que mora aqui, que ele disse que ele é conservador, que ele é de direito, mas ele estava falando, não, é que o governo tem que barrar essa especulação imobiliária, que não sei, sai daí, seu comunista. Eu falei para ele. Mas, assim, é por isso que está muito alto, assim, porque tem uma especulação muito grande e tem muitos problemas aqui, porque aqui na Espanha, por exemplo, tem a lei dos ocupas, que é um malandro, um criminoso dessas máfias aí vem, invade a sua casa e você não pode botar ele para fora, porque aqui tem uma lei que todo mundo tem direito a ter casa assim. Mas hoje já tem uma lei que surpassa isso, que você pode chamar a polícia ou você pode pegar um pedaço de pau e botar eles para fora. É assim que funciona. Já em Londres, o aluguel é muito caro. Um aluguel de um quarto chega a R$1.000. Desculpa, 1.000 libras. 1.000 libras. Mas assim, se você vai morar em Londres, mas se você for para as cidades ao redor, é muito mais barato. E lá, a vantagem de Londres é que lá tem trem e metrô para todo lado, por todo o país. Aqui na Espanha, não. Tem um trem que liga assim e é muito caro. Aí o povo usa mais carro. Precisa de um carro, no caso. Mas, por exemplo, assim, eu estou pensando na pessoa que talvez está assistindo, falando, pô, eu queria ir para lá. Então, assim, vamos colocar com aluguel, seja média de 1.000 euros. Não, mas aí porque ele falou que, assim, Portugal, lá na Espanha, já teve aluguel de 200, 300 euros. Mas quanto que é hoje? Por exemplo, hoje, olha, hoje. Olha, essas casas. Quanto que é hoje e quanto o cara ganha? Só para a gente fazer essa. Tipo, eu vou ganhar 1.000, vou gastar 500. Só para a gente ter essa média. O salário mínimo aqui na Espanha ele é 900 e alguma coisa. Se você mora em Madrid, você não vive bem com isso. Essa é a realidade. E aí as pessoas dividem casa igual como é Londres. Mas isso é muito novo hoje aqui na Espanha. Isso não era possível antigamente. Hoje é muito novo. Por quê? Justamente por essa situação, né? Eles sempre culpam guerra na Ucrânia, o negócio chinês lá, essas coisas. Mas não, isso é pura especulação. Em Málaga, chega a 800 euros o aluguel. Realmente, eu não estou sendo pessimista, mas essa é a realidade. Por exemplo, tem um amigo italiano que mora lá, ele pagava... ele paga 400 euros no apartamento dele, porque ele está nesse apartamento já fazem 4 anos.
mas o landlord lá disse para ele, se você sai, eu vou colocar por aluguel 800 euros. Por quê? Sempre aqui na Espanha tem que os do norte da Europa, Dinamarca, Noruega, Suécia, principalmente, eles vêm para cá, porque como lá eles ganham muito, aqui eles vão pagar muito pouco nas coisas, e eles já compram diretamente. É mais vantagem você dar 50% de entrada, já estou respondendo outra coisa para você, 50% de entrada numa casa que você ficar pagando aluguel de 800 euros, né? Principalmente se for um pai de família, ele não vai ter condições. Realmente, olhando assim, você ganha 1.000 e paga 800. Pelo que você está falando, né, o que está acontecendo aí na Europa, né, no continente, é o que está acontecendo aqui nos Estados Unidos em algumas regiões, né? Por exemplo, Nova York, a gente tem ali um centro enorme, né? Então tinha empresas ali que tinham andares inteiros na Quinta Avenida, o cara pagava às vezes $150 mil lá por aluguel por mês, né? E aí, com a pandemia, né, veio o home office, o pessoal começou a trabalhar de casa. O que o empresário descobriu? Descobriu que ele não precisa mais de alugar aquele andar inteiro ali na Quinta Avenida, pagar $150 mil por mês, porque o pessoal estava produzindo a mesma coisa de casa, ou às vezes até mais, do que trabalhando no escritório. Então, eles mudaram para o remoto e deixou o pessoal trabalhando de casa. Aí, o que isso veio acarretar? O pessoal que trabalhava remoto, às vezes o cara tem 2 filhos, está morando num apartamentinho ali, lá no Brooklyn, está pagando, igual eu conheço gente aqui, amigo nosso, que paga $5 mil de aluguel por mês num apartamento de 1 quarto. E o cara descobriu que o quê? Ele pode vir para Canérica, para Danbury, para essa região aqui, que fica 1 hora de distância de Nova York, e o cara pagar $3 mil, $2.500 na época da pandemia, para alugar uma casa com quintal, com qualidade de vida muito melhor, os filhos vão ter uma qualidade de vida melhor. E aí o que aconteceu? Os nova-iorquinos começaram a invadir, né, Danbury, essa região, porque é muito próxima de Nova York. E o que aconteceu? Começou a acontecer um êxodo aqui dos imigrantes, porque não começaram mais a suportar o aluguel aqui, porque esse pessoal começou a invadir, o aluguel começou a subir, eles começaram a ir para áreas mais distantes e mais baratas, e a mesma coisa aconteceu com a venda, né? Porque quem morava lá em Nova York, tinha um apartamentinho em Nova York que valia $1 milhão, entendeu? Nossa. E o cara olhava e falava assim, não, eu posso comprar uma casa em Canérica por 50, $400 mil, uma casa com terreno, né, uma casa bem maior, espaçosa, garagem para 2 carros, e eu posso trabalhar remoto de casa em Nova York 1 vez por semana. E aí o que aconteceu? Inflacionou também o mercado imobiliário aqui de venda, aí a casa aqui agora está um absurdo, né? Então, eu vi que a gente percebe que o quê? Que a pandemia ela trouxe esse fenômeno, né, de êxodo, né, ou de invasão e êxodo ao mesmo tempo dessas regiões, né, pelas pessoas que têm um poder aquisitivo maior. Quebrou o equilíbrio, né? Quebrou o equilíbrio. Então, quer dizer aqui que, pelo que eu percebi, você falando, né, o pessoal da Suécia, Finlândia, que tem um poder aquisitivo maior, o que eles estão vindo? Estão vendendo a casa deles lá, né, onde eles têm lá, e desce para a Espanha, para Portugal, né? De vida melhor, praia, com um clima melhor, o inverno não é tão pesado, e o cara chega lá, vende a casa dele e dá 50% de entrada numa casa 10 vezes melhor do que aquele vivia lá. Então, quer dizer, é um fenômeno que a pandemia, acho que ela gerou, né, no mundo inteiro, né? Esse é algo que a gente poderia prever, né? Que é quando a gente está ligado na geopolítica, essas coisas. E assim, o problema é que muita gente não tem como, por exemplo, tem casas e sofre para pagar os mortgage, né? Como se diz, as parcelas das casas, e aí eles vão e vendem para o governo por um preço irrisório. E daí muito mais casas, isso é um tópico que não tem nada a ver aqui com o nosso assunto. E aí os governos compram por valores irrisórios e essas casas se tornam disponibilizadas
para as pessoas carentes, mas na verdade isso é só puramente controle, né? Controle da população no geral. Uhum. Não, legal. Tá, uma outra perguntinha aqui. Essa pergunta é interessante. Você em voltar para o Brasil, você sente falta do Brasil? Ou você sente que você tá bem, tá abraçado e sua vida agora é aí? Olha, dos 10 anos, 11 anos que eu moro aqui, eu fui uma vez no Brasil, justamente para o lançamento do meu livro em março, no Rio. E muita gente dizia, ele não vem, assim, me zoando, meus amigos me zoando. Ele não vem porque ele é ilegal, aí se ele sair ele não vai poder entrar, essas coisas. Falei, não, é porque eu procuro sempre estar ocupado fazendo os meus objetivos, isso não é uma forma que a minha vida corre, assim, estudando, fazendo negócios, eu jogo a liga de vôlei aqui na região que eu moro, essas coisas, sempre mantenho a minha vida bem ocupada, é o meu estilo de vida que eu gosto. E eu nunca tive interesse de voltar ao Brasil, justamente quando eu saí de Manaus, quando eu nasci em Manaus, a gente saía de madrugada, assim, eu lembro que eu treinava atletismo lá, eu saía de madrugada para treinar, não acontecia nada, não tinha violência. Hoje, minha família mora lá, é impossível. Um parente meu ontem mandou uma foto que tentaram entrar na casa dele 1h da tarde, sabe? É impossível isso, assalto. Quando eu morei em São Paulo também tinha muito assalto. E aí, eu vivendo aqui, a gente anda com o celular na rua, o computador, você anda de bicicleta. Às vezes você esquece o celular no local e tá lá no mesmo local. Estou falando aqui, não estou falando em Madrid nem em Barcelona, não. Barcelona e Madrid é outra história. Estou falando aqui. E eu não tenho... como eu falei para você, eu vim para cá para como se diz? Me mesclar, não é essa palavra. Imergir na cultura, aprender, a entender essas coisas. E eu estou muito feliz com isso. Eu não tenho pretensões de voltar ao Brasil assim, nem de forma alguma, nem por uma proposta milionária. Porque a seguridade que eu tenho aqui, segurança, assim, seguridade não, às vezes eu misturo com espanhol, com o que seja. A segurança que eu tenho aqui, ela não é... Eu não troco pela... sabe? Mas eu não estou falando que aqui não pode mudar, porque você vê como está a movimentação no mundo. Barcelona, antigamente, era muito tranquila. Eu queria morar em Barcelona. Hoje, tá igual Rio de Janeiro. Igual. Nossa. E fala para mim, que dica você daria para um brasileiro que pretende imigrar para a Europa? Olha, existem vários vistos, principalmente... Não é como os Estados Unidos que você... quanto é 5 milhões que você tem que ter um visto de business? 5 milhões é 1 milhão? Não, nem sei. Alguém estava falando... 500 mil dólares, né? 500 mil dólares. Tá. Aqui não é necessário muito isso. Se você tiver como provar que você vai investir... Eu conheço muita gente que fez isso, que vai investir. Tem uma pessoa que mora lá no Reino Unido, que é mais difícil de ter um visto. Ela comprovou que ela tinha empresa no Brasil, pequena, e queria abrir uma filial no Brasil, e era lá em Londres, e era verdade. E ela conseguiu. Também tem visto de estudantes, aí, sabe, sempre tem uma forma de entrar no país legalmente. Eu sempre falo, não vem para cá ilegal. Você vai sofrer, você vai comer o pão que o diabo amassou, e aqui como um amigo falava, aqui é terra onde filhinho chora e mamãe não ouve. Esse dilema aí é para todo imigrante. É para todo imigrante, Fala aí um lugar bonito, o lugar mais bonito da Europa. Para você, na sua opinião. Assim, olha, eu não gosto muito de viajar porque eu odeio o aeroporto, cara. Eu odeio o aeroporto. Mas assim, vamos falar, a arquitetura para mim mais bonita é Roma. Até postei uma foto hoje de Roma. Roma, eu canso de ir em Roma e eu nunca consigo visitar todos os museus. Roma é um museu, é um completo museu, cara. Roma é muito bonito, a arquitetura, a comida, sabe? Eu gosto muito de Roma. Agora, falando de paisagens naturais, o sul da Espanha, para mim... É claro que tem outros... Por exemplo, tem Bulgária, não. Tem outros países ali que é banhado pelo Mediterrâneo, que são bonitos, mas eu gosto daqui do sul da Espanha porque tem um lado histórico, né? Até que se você lê a Bíblia, né? Jonas, sabe? Jonas e a baleia,
Jonas ia fugir para Cádiz, que é Taxis. Cádiz é aqui no sul da Espanha, que é Andalucia. E tem muita história, nossa, milênios de história aqui, a paisagem, Serra Nevada, essas coisas que você pode... Esse mês passado agora a gente esteve na Europa aí também, né? Eu e minha esposa, a gente foi passear, aí a gente passou em Londres, fomos em Paris e depois fomos para a Itália. E assim, para mim, assim, você falar, rapaz, eu fiquei encantado com ali a região da Puglia, da Itália, onde é banhado pelo Mar Adriático ali, que é do outro lado da Grécia, né? Cara, sim. Que mara. Tipo assim, arquitetonicamente falando, Roma é uma coisa assim, né, incrível, né, cara? A gente ficou Coliseu, cara, eu fiquei assim encantado com aquele lugar, com a história, né, cara? Você botar a mão ali naquelas pedras ali, né? Então a gente... Bem interessante. Quem é fascinado por história... Cara, eu sou fascinado por história, eu fico doido. E tem esses antiquários que a gente compra livros, cara. Eu vou para esses lugares para comprar livro antigo e documento antigo, né? Puta, cara, tem coisa que é muito caro. Não vou dar dinheiro nisso, porque vai passar do... Mas quem é louco por história, quem curte tudo isso aí, você fica louco, fascinado. Show de bola. Pergunta aí para complementar? Não, a gente só queria agora falar um pouco do seu livro, né? Vai colocar para a gente aí agora. Quando foi que você escreveu o seu livro? Olha, esse livro, ele, na verdade, é uma pesquisa que eu fiz desde acho que tem uns 7 anos, 6 anos, que quando eu trabalhei nessa empresa muito grande, que eu não quero falar o nome dela, porque tem gente boa que trabalha lá, que são meus amigos, eu percebi que a gente trabalhava com muitos produtos assim, de perfumes, cosméticos, essas coisas, e a gente trabalhava vendendo e depois eu fui para o marketing, assim. E aí eu percebi que o nosso estilo de vida é um produto. E eu até relatei aí no meu livro que uma certa vez a gente estava numa reunião e eles começaram a empurrar um estilo de vida para crianças. Só que parecia inofensivo. Aí daí depois eu comecei a perceber que o movimento LGBTQ-66, esse movimento nefasto, ele fazia a mesma coisa. E em Londres é onde tudo começou. Lá tem o Instituto Tavistock, essas coisas. E aí eu comecei a mergulhar e perceber muitas coisas referente a essa situação de ideologia de gênero, de desconstrução social, a parte filosófica disso. E aí é por isso que eu decidi mostrar isso pro brasileiro, porque aqui fora tem muita gente falando isso já faz 70 anos, mas eu não via nada disso no Brasil. E aí eu escrevi esse livro, está muito bem elaborado, muito bem corrigido, que vai ajudar o brasileiro a realmente entender como funciona essa dialética mundial de gênero e desconstrução política. Legal. Então, o livro aí, Ideologia de Gênero, vamos lá, deixa eu colocar de volta. Ideologia de Gênero e a Ilusão do Corpo Equivocado. Então, o livro está disponível no Amazon, não é isso que você falou? Sim, ele tá disponível na Amazon Internacional, nos Estados Unidos, na Europa. No Brasil, eu vendo ele pela editora Letra Capital e pelo WhatsApp deles. Ele estava disponível em outras livrarias, só que ele meio que foi censurado porque o movimento gay, aí, o movimento trans, colocou pressão em cima das livrarias. Mas eu estou negociando com outras livrarias também para eles distribuírem. Algumas pessoas que têm livraria online também entraram em contato comigo, eles estão terminando de ler, revisar para poder disponibilizar. E é isso. Não, legal. Foi muito bom conhecer a sua história aí, Rafael. E é um prazer ter falado com você. O Rafael Sanzio, né? O livro dele está aí. Vamos deixar o link na descrição. Deixar o link na descrição. Né? E aí você no Amazon. Também pode me seguir nas minhas redes sociais no Instagram, Rafael com PH, meu nome é com F mesmo, mas eu coloquei com PH lá, comuni.sanzio, no YouTube e no Rumble, né? Quando você entra no meu Instagram, tá lá os links lá. E eu tô uma vez por semana no canal dos Hipócritas, comentando as notícias, os fatos e outros projetos que vão vir quando tiver já bem
bem encaminhado e certo, eu vou falar sobre ele nas minhas redes sociais, mas o objetivo mesmo é levar conhecimento para o brasileiro, assim, conhecimento de qualidade, porque no Brasil só tem um lado da notícia, e esse lado é considerado o correto. E aí a gente, com estudo profundo, com investigações, eu entrevisto muita gente de renomada aqui fora, está disponível no meu YouTube, que ajuda o brasileiro a ter a ter uma bagagem intelectual muito mais elevada que os últimos anos. Verdade. Legal. Bola, cara. Muito obrigado pela sua presença, viu? De nada. Um abraço, até a próxima. Um abraço, até a próxima. Então, os nossos amigos aí, né? Não esquece de dar o like. Dá um like. Compartilhar o nosso link, né? E a gente está aí. E agora a gente vai rodar um link de um patrocinador aí agora, da Francos Pizza. Um videozinho aí para a gente compartilhar. Procura Francos Pizza. Newtown, né? Pizzaria de uma brasileira. Pizzaria que tem pizza tanto italiana quanto brasileira também. Aí, o Hugo vai rodar o vídeo deles aqui agora.